Pastor Marcos Granconato, por que o senhor não é arminiano? Eu não sou arminiano porque eu tenho uma Bíblia em casa. Essa é a primeira razão pela qual eu não sou arminiano. Ninguém que lê a Bíblia é arminiano. E tem as institutas. Tem as institutas também, já li as institutas e outros autores também. E não é certo dizer que o calvinismo é resultado das institutas. Não. Todos os reformadores, todos, do século XVI, ensinavam uma doutrina reformada, predestinação, depravação total. Antes deles, Agostinho de Hipona, no século VIII, Idade Média, o monge Gotescalco, que não é conhecido no Brasil, um grande teólogo do século VIII, Tomás de Aquino ensinava também verdades relacionadas à eleição. Os pré-reformadores, João Hus, João Wycliffe, eram todos expoentes de doutrinas reformadas. Os reformadores todos, Lutero, Zwinglio, Guilherme Farel, claro, o próprio Calvino e seus sucessores. Depois deles, o grande evangelista George Whitefield, Charles Spurgeon e outros grandes mestres da atualidade. Não é correta essa concepção. O que acontece é que o calvinismo ele foi predominante durante o período do puritanismo, no século XVII, XVIII. Aí o puritanismo começa a entrar em declínio, tanto que dizem que Spurgeon, no século XIX, é o último dos puritanos. Mas a teologia adotada pelos puritanos, como um todo, né, os fundadores da nação americana, os pais peregrinos, os teólogos holandeses, os teólogos da Suíça, eles eram todos calvinistas. O puritanismo, a marca do puritanismo é o calvinismo. O que acontece é que a partir do século XVIII começa um crescimento humanista. E nesse humanismo o homem deixa de ocupar um lado mais secundário na visão da filosofia mundial, da filosofia como um todo, e ele passa a ser o centro da história. E, evidentemente, a teologia acompanha isso, né? E aí, então, o homem é colocado no centro de tudo. Se você conversa com um arminiano hoje, quem tem livre-arbítrio? Deus ou o homem? É o homem. A vontade de quem é soberana e permanece no final? Não é a de Deus, é a do homem. Quem decide os rumos da história, da vida e de tudo, do universo? Não é Deus, é o homem. O homem, não é o homem que ora dizendo, seja feita a tua vontade. É quem olha para o homem e diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o arminianismo reduz Deus, tira Deus do trono. O Deus criado pelo arminianismo nos seus desdobramentos, eu nem culpo Armínio, mas os desdobramentos do arminianismo. Armínio se reviraria no túmulo se conhecesse os arminianos de hoje, né? Mas o Deus criado pelos arminianos ao longo da história, nos desdobramentos todos aí dessa teologia equivocada, esse Deus não é mais o Senhor dos exércitos. Ele não é mais o rei soberano da história, que diz, que decreta, e os seus decretos funcionam e ele faz valer e a sua vontade prevalece. Não, de forma alguma. Por quê? O arminiano vai dizer, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Deus não quer forçar ninguém. Se você é arminiano, que está em casa, que Deus respeita o livre-arbítrio, pergunta para o profeta Jonas se Deus respeitou o livre-arbítrio dele. Porque o Deus arminiano deixou de ser esse grande general, esse grande rei que fala, não, a minha vontade é essa, e eu farei isso e ponto final, e se tornou um mordomo bem educado, um mordomo delicado, um mordomo até meio afeminado, que diz assim, olha, eu não quero ferir o seu livre-arbítrio, eu quero muito salvar você, mas você não quer, eu respeito você. Essa concepção da ação de Deus na salvação é tão absurda
que se nós trouxermos isso para a nossa experiência pessoal, as pessoas vão dizer, não, isso deve ser alguma piada. Note bem, olha só o que acontece na concepção da salvação de acordo com os arminianos. Eu sei que alguém está para se matar. E eu digo para a pessoa, olha, não tome esse veneno. Eu tenho forças para tirar o veneno da mão dela, para impedir que ela se mate. Ela fala, não, mas eu quero tomar esse veneno. Aí, então, eu digo, olha, então, por respeito a você, eu não vou interferir. Eu quero muito te salvar, mas eu respeito a sua vontade. Você vai fazer o quê? Você quer tomar o veneno, você toma. A pessoa toma o veneno e morre eternamente. Agora, note bem, se eu trouxer isso para a experiência presente, e eu disser para você, Heber, que uma pessoa queria tomar veneno, e eu não impedi, podendo impedir, eu não impedi por respeito, o que você vai dizer de mim? Isso é crime. Você vai falar, pastor Marcos, você é louco. Eu falo, não, eu sou um homem justo, bom e respeitoso. Eu respeitei a vontade dele. Mas, pastor Marcos, ele não tinha a visão correta. Pastor Marcos, esse homem estava tomando uma decisão trágica. Você podia impedir. Não, mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Então, essa é a soteriologia arminiana. Um Deus que fica de braço cruzado, quer salvar todo mundo, ele quer salvar todo mundo, de acordo com os arminianos, ele quer salvar todo mundo. Não há contrapartida teológica que mostra que Deus também quer mostrar a sua ira. Existe essa contrapartida na Escritura. Deus não quer mostrar só o seu amor. A Bíblia diz que Deus quer mostrar a sua ira. Não existe esse lado. O arminianismo só fica com o lado cor-de-rosa da teologia. É a teologia da Disneylândia. É a teologia da Cinderela, né? Deus é o Papai Noel que quer salvar todo mundo. Então, aí você vai na igreja e você ouve aqueles apelos em que a pessoa fica lá apelando 20 vezes, vamos cantar pela 8ª vez, a 4ª estrofe, vem já, e as almas cansadas, né, em todos os aspectos ali, vai lá na frente alguém, porque esse acabar, não tem condição, né? Apelando porque acredita, né, que Deus quer salvar todo mundo e depende então do livre-arbítrio humano para isso aí acontecer. Essa teologia cor-de-rosa, da Disneylândia, a teologia do Pateta, a teologia da Cinderela, isso aí não encontra respaldo na seriedade da teologia bíblica. A teologia bíblica mostra um Deus que salva, sim, e quando quer salvar, efetivamente salva. Porque atua no coração da pessoa, quebranta o coração da pessoa, abre a sua mente, faz a luz da graça raiar dentro dela e ela se curva, ela se prostra, cedo ou tarde ela tomba aos pés de Deus, como Paulo no caminho de Emaús, e diz, eu creio. Agora, muitas pessoas, ele fala, eu quero mostrar a minha ira e eu vou endurecer. Ele endurece e não salva. Ele é Deus, faz o que quer. Ele não tem que respeitar o livre-arbítrio de ninguém. Ele tem o arbítrio dele. O arbítrio dele é livre. E quando o arbítrio dele se choca com o meu arbítrio, adivinha qual prevalece? O que prevalece é o dele. Ele é Deus, o Senhor dos exércitos. Ele reina. Cale-se diante dele toda a terra. Ele faz o que ele quer. Ele administra a sua graça como bem entende. Ele quer salvar alguns, ele salva. Ele quer mostrar a sua ira em outros, ele mostra. Ele é o Senhor e eu não tenho direito de julgar as suas ações, dizendo se ele é injusto ou se ele é justo. Eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz todas essas coisas que eu mencionei. E ele faz isso porque é um rei soberano, um Deus soberano, que tem um amor infindável e salva, mas que também tem uma ira infindável e a manifesta conforme ele quer. Por isso eu sou calvinista, porque eu leio a Bíblia toda, não só pedacinhos dela.